Senhor. Natan, isso aí, nós vamos ler 1 Coríntios capítulo 6, a primeira porque é carta ou epístola, e pode ser primeiro também porque é livro, né? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 13 ao 20, diz assim a palavra do Senhor: os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto esses como aquele. Porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu porventura tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que praticar imoralidade peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Antes de orar, qual foi a palavra que nós mais lemos aqui? Corpo. A gente vai falar nesta noite, se Deus quiser, com a ajuda do Espírito Santo, sobre o corpo, seus membros e seus simbolismos. Senhor, fale conosco, como nos tem falado durante todo esse culto até agora. Fale uma vez mais agora através da ministração da Tua Palavra. Que a Tua Palavra, Senhor, nos pegue, que a Tua Palavra nos acerte, que a Tua Palavra venha nos impactar, venha nos endireitar, que venha nos alimentar, que venha nos fortalecer, que venha nos lavar, que venha nos limpar, que a Tua Palavra vá e faça aquilo que lhe apraz e prospere para tudo aquilo pela qual ela foi designada, em nome de Jesus. Repreenda todo o obstáculo, todo o empecilho contra a Tua Palavra, que ela tenha livre acesso entre nós, que ela tenha vez, que ela tenha voz. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Muito obrigado, amém e amém. Pode sentar-se, por gentileza, em nome de Jesus. Bom, amados, nesse texto, 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 13 ao 20, a palavra que nós mais lemos, talvez umas 6 a 8 vezes aí, foi a palavra corpo. É sobre isso que eu gostaria de falar, sobre o corpo, sobre alguns dos seus membros. Vamos falar sobre os pés, sobre as mãos, sobre os olhos, sobre os lábios, sobre os ouvidos e o seu simbolismo, né? A gente conhece aí do outro lado, né? Como disse o nosso diácono, irmão Rômulo, né? E vem muito das feministas, da escordopatia, né? A frase muito conhecida, meu corpo, minhas regras. Aliás, eu ouvi vocês também, muitas dizerem isso, com relação ao aborto, né? O corpo é meu e eu faço o que quiser com o meu corpo, as regras são minhas, portanto eu posso interromper uma gravidez. Não fala nem aborto, que é o pior de todos os assassinatos, porque assassina o mais inocente, infanto e indefeso dos seres. Mas elas esquecem que o aborto, esse pior dos assassinatos, ainda que dê um nome bonitinho como gravidez interrompida, ela está interrompendo, tirando a vida também de um corpinho. Você parou para pensar? Então esse corpinho dentro do corpo dela não tem suas regras. Primeiro, e aí? Mas elas dizem, eu sou mulher, feminista sim. E se o feto, o embrião, que ela não sabe, for uma mulher, for uma menina, for do sexo feminino? E agora, me respondem esta. Mas, amado, eu disse aqui que de forma geral, o homem é de Deus por criação.
Aliás, olha só, nós cristãos somos de Deus, e todos são, por criação e por manutenção, todos são de Deus. Claro isso aqui. Agora nós somos de Deus, além de por criação, porque Ele nos criou, nós somos de Deus por redenção, porque Ele nos redimiu, Ele nos comprou com preço. Natan, 1 de Pedro, cadê Natan? Se puder lá. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Diz que nós fomos comprados por preço, não por prata nem por ouro, mas pelo precioso sangue de Jesus. Sangue do Cordeiro, sem mácula. Bom, muito bem. Agora nós somos de Deus, além de por criação, além de por redenção, nós somos de Deus também por adoção. Tânia, primeiro... Não, já foi, essa eu já recitei. Se não der para pegar tempo, eu recito também. João 1, 11 e 12. Porque Ele, Jesus, veio para os que eram seus, os judeus, mas os seus não o receberam. Verso 12. Mas a todos quantos os receberam, deu-os o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Bota aí, Natália, se der. 1 de João, capítulo 3, versículo 2. Diz assim, olha, amados, agora somos filhos de Deus. Porque agora? Porque antes não éramos. Antes éramos filhos de quem então? Diz lá, tá? Bota aí. Livro de João, capítulo 8. Do 40 ao 44, a gente pode invadir o 45, mas Jesus está dizendo ali que eles são filhos do diabo. E ele está falando para religiosos, líderes judeus. Bom, então nós somos de Deus por criação, nós somos de Deus por redenção, nós somos de Deus por adoção, mas também somos de Deus por manutenção. É porque se você está vivendo, se você está existindo, é porque Deus está permitindo, porque Deus está desejando, porque Deus está querendo. Porque a hora que Ele quiser, a hora que Ele cismar, a hora que Ele falar chega, chega. Seu cérebro para, seu coração para, seu corpo é separado do seu espírito, da sua alma. Portanto, de forma geral, todos são de Deus, por criação e por manutenção. Então até o corpo é. Agora nós em específico, olha isso aqui, o nosso corpo é templo, outro texto que eu lembrei agora, Tânia, é santuário do Espírito Santo. 1 de Coríntios, capítulo 3, versículo de número 16, vai dizer que o nosso corpo é santuário. Não sabeis vós que o templo de Deus, que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Pronto. O corpo não é meu. O corpo é de Deus. Portanto, comigo, contigo, conosco, não tem esta de meu corpo, minhas regras. É o meu corpo e as regras de Deus. Pronto, vamos lá? Pastor Marinho e igreja amada, e todos que estão a ver e ouvir essa mensagem. Eu não vou nem falar em mordomia, né? Mordomia é que eu não sou dono, mas eu sou apenas administrador do dono. E o dono me deu ou me emprestou, e um dia ele vai pedir prestação de contas. Com tudo. Ouviu, Nayara? Com a Maitê, minha netinha, com tudo. Com seus filhos, com tudo. E inclusive com seu corpo. Amém, amados? Vamos começar pelos pés? Então vamos lá, os pés, as mãos, os olhos, os lábios e os ouvidos. Devemos falar sobre esses 5, se Deus quiser. Em primeiro lugar, Natan, pés. Pés aqui falam de algumas coisas. Eu gostaria de falar sobre esse simbolismo, sobre o que representam, para que entendamos mais. Bota aí, Salmo 40, versículo 2. Vamos ler uns 4 ou 5 versículos no livro de Salmos. Fala sobre estabilidade. Salmo 40, versículo 2 diz assim: tirou-me de um lago, edição, Natan Neves da Silva, Coutinho, Ríspido da Hora, edição, revista e atualizada. Tirou-me de um poço de perdição, deu um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha.
e me firmou os passos. Essa aqui fala de estabilidade. E tem pessoas que só vivem caindo, né? Tropeça aqui, levanta ali, não chega ali, e cai acolá, e levanta de novo e cai de novo. Mas nossos pés precisam ter estabilidade, precisam ter firmeza. Agora também tem liberdade, Natan. Bota aí livros de Salmo ainda 31:8. Diz assim a palavra do Senhor: e não me entregastes nas mãos do inimigo, firmaste os meus pés em lugar espaçoso. Temos liberdade. Aliás, deixa eu falar aqui, ainda temos liberdade de ir e vir, não temos? Nem tanto assim, né? Alguns lugares não tem não. Bom, deixa pra lá. Bom, também fala de tentação. Bota aí no livro de Salmo ainda 38, versículo de número 16. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Porque eu dizia: não suceda que se alegrem de mim e contra mim engrandeçam quando me resvala o pé. Quando eu escorrego, quando eu caio em tentação, quando eu tropeço e caio. Mas pés também falam de vitória, Natan. Aí no livro de Salmos 68:23. Agora eu vou beber uma água. Diz assim a palavra do Senhor: para que banhos o pé em sangue, e a língua dos teus cães tenha o seu quinhão dos inimigos. Mas também fala de batalha, de vitória, de luta e de vitória. Porque eu conheço luta sem vitória. E todos nós não vem com essa de moralismo para cima de mim, de arrotar a espiritualidade que não existe, dizer que você nunca perdeu uma batalha, que você nunca caiu, que você nunca, nunca perdeu uma luta, porque eu conheço eu mesmo, lutas minhas sem vitória. Agora, eu nunca conheci vitória sem luta. Amém? Pode haver e há lutas sem vitórias, mas vitórias sem lutas não há. Não há. Mas pés também fala de caminhos. Livro de Salmos 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés. Tem alguns comentários, né? Que os caminhantes iam nos caminhos escuros, e o que ia na frente geralmente ia com uma lamparina, um lampião, um luzeiro, né? Para iluminar. E ele geralmente apontava para os pés, para os chãos, para o caminho, para não tropeçar em pedra, para não cair em um buraco ou em alguma armadilha, né? Agora tem um outro comentário de um outro teólogo, diz que havia uma tradição, né? Diz que, lógico, os que mais podiam, na ponta do seu calçado, havia como se fosse algo pontiagudo, com uma hastezinha para colocar ali uma luzinha, né? Ia iluminando, ele ia pisando. Hoje eu vejo aqueles sapatozinhos de criança, não tem aqueles tênis que você pisa, ele pisa e acende, pisa e acende. Aquilo no escuro você já viu, a coisa mais linda. A criança caminha e vai iluminando no meio da escuridão, né? Alguns dizem que era assim. Mas você é de uma coisa, você que a palavra do Senhor é luz para os meus caminhos, é lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para os meus caminhos. As pés também falam de escolhas. Antes de escolhas, bota aí Provérbios capítulo 3, versículo 23, que diz assim a palavra do Senhor: então andarás seguro no teu caminho, e não tropeçará o teu pé. Oh, glória a Deus! Pastor Marinho, igreja linda e amada, se você conhece algum crente, eu conheço, Orlando muitos não, que vive caindo, é porque não tem a palavra dele como luz para os seus caminhos. Vive tropeçando, vive caindo. Tem uns que tá uma pedra aqui e um buraco ali. Ele já pensa assim: eu vou tropeçar nessa pedra aqui para cair naquele buraco ali. Eita, aí cai mesmo, né? Crente cai. Enfim, falta luz, falta a palavra de Deus para iluminar o seu caminho. Amém? Porque pés falam de escolha. Até coloca aí, por gentileza, livro de Mateus 18:8.
Depois volta para Provérbios 5. Diz assim Mateus: portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o, porque é melhor entrares na vida manco ou aleijado do que tendo os dois pés seres lançado no fogo do inferno. Pés fala disso de caminhada. Aliás, se não me falha a memória, antes de ser conhecido como cristãos, os discípulos pela primeira vez lá em Antioquia, se não me falha a memória, a partir de Atos 19, eles eram conhecidos como os do caminho. Os do caminho. Porque caminhando eu vou para Canaã. Amém, Jacarisa? Caminhando eu vou para Canaã. Como você vai, irmão? Estou caminhando. Eita, não estou parado, não estou retrocedendo, não estou voltando atrás, não estacionei. Como que você está, irmão? Como que você está, irmã? Eu estou caminhando, eu estou caminhando, eu estou caminhando, eu estou caminhando. Olha, hino da harpa cristã, Natan. Nossa belíssima harpa cristã, hino 432. Eu não sei se é o coro, acho que não, mas a estrofe diz assim, que meus pés somente vão. Onde os santos possam ir. Para quê? Numa eterna canção, minha voz se faça ouvir. Deixa eu falar uma coisa. Numa eterna canção, a minha voz só se fará ouvir se os meus pés somente para onde os santos podem ir. Eita, glória a Deus misturado com aleluia. Onde seus pés têm que ser levados? Para onde? Para onde você tem ido? Tem pisado em terras que não são santas? Tem adentrado em lugares que não são de Deus? Cuidado. Começa pelos pés, depois todo o teu corpo pagará a conta. E uma alta conta. E um alto preço. Podia terminar a mensagem aqui, não podia? Com esse primeiro tópico só. Mas tem umas 30 minutos e eu vou usá-lo para ministrar a palavra do Senhor. Em segundo lugar, eu gostaria de falar sobre mãos. E não, aqui, esqueci de uma aqui. Eu vou falar sobre joelhos. Sobre joelhos. E joelhos falam de quê, irmãos? Joelhos falam de quê? Joelhos falam de quê? Joelhos, ajoelhados, de joelhos. Fala de oração, fala de humilhação, fala de quebrantamento, vocês gostam, né? Amém? Joelhos, bota aí até. Livro de Efésios, capítulo 3, versículo 14, depois livro de Lucas, capítulo 22, versículo 41, diz assim a palavra do Senhor. Primeiro Paulo diz, livro, os pés descem à morte e os seus passos conduzem ao inferno. Isso. Foi o último verso do último tópico. Efésios 3,14. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Você tem se colocado de joelhos diante do Pai? Tem? Por qual causa? Ou por quais causas nós temos nos colocado de joelhos diante do Pai? Amém, amados? Amém? Livro de Lucas, capítulo 22, versículo 41. Jesus tinha o costume também de orar de joelhos. Diz assim, Jesus, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava. Eu já disse aqui e repito, que você pode orar de joelhos, em pé, sentado, andando, deitado, prostrado. Aliás, eu ouvi um testemunho que um crente falou que uma oração mais autêntica, mais firme, mais franca que ele fez, ele estava de cabeça para baixo, pendurado por uma corda de segurança, virado de cabeça para baixo. Portanto, você pode orar até de cabeça para baixo, que Deus vai te ouvir, que Deus te ouvirá. E a gente sabe que Deus responde sim, não, ou espere, mas que Deus ouve e que Deus responde.
Amém, amados? Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Agora, os irmãos antigos, aliás, as irmãs antigas, aquelas irmãs do ciclo de oração, que oravam mais de 1 hora de joelho, elas diziam, e eu até hoje lembro, que de joelho é melhor. Existe uma oração no seu quarto secreto. Bota aí, Natan, Mateus 6,6. Jesus ensinando. E tu, quando orares, entre em teu quarto, fechada a porta sobre ti, orarás a teu pai em secreto. E seu pai que vem em secreto te recompensarás. Agora, eu já disse também que Paulo, ele diz em 1 Tessalonicenses 5,17, Natan, ele diz orar sem cessar. Ou, na edição revista corrigida, orar incessantemente. Mas como que eu posso orar sem cessar? No meu quarto, Mateus 6,6, de joelhos, Efésios 3,14, 24 horas por dia, posso? Tem como? Acho que não. Porque a gente acorda, a gente se levanta, a gente toma café, a gente vai trabalhar, a gente vai estudar. É verdade ou mentira? Nós temos nossas tarefas diárias, nossa agenda diária. Então, você pode orar andando, você pode orar trabalhando, você pode orar dirigindo, você pode orar lavando sua louça, você pode orar, você pode orar, você pode orar, você pode orar sem cessar. Está em constante oração. Terceiro, mãos falam de obras. Bota aí, Natan. Segundo de Crônicas, é livro, portanto, segundo, não existe segunda de Crônicas, é segundo livro de Crônicas, capítulo de número 15, versículo de número 7. Já passamos para o nosso terceiro membro chamado mão, ou mãos. Mas sede fortes, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Eita! Mãos falam de obras. Mãos falam de obras. Não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Eu lembrei de outro texto parecido com esse, só que neotestamentário. 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Deus não faz vista grossa para nada do que você faz para Ele. Deus não te deixa sem paga. E pode ter certeza disso. O que você fizer para Ele, Ele te recompensará. Porque o vosso trabalho no Senhor, você pode colocar as mãos no arado. Você pode ter certeza. E eu creio que Deus te abençoará aqui na terra e na eternidade. Na vida presente, na vida futura, na vida eterna. Com os seus galardões, Deus te galardoará por tudo que você tem feito para Ele, para a glória dele. Não é para o pastor, não é para o homem, não é para receber aplausos, nem admirações, nem lisonjeios, nem tapinha nas costas, como nós sabemos que alguns só fazem para isto. Mas quando você faz para o Senhor, amém? Você do Senhor receberá a sua recompensa. Porque o Senhor não deixa ninguém sem paga. Não deixa ninguém, não faz vista grossa para nada do que nós fazemos para Ele. Irmãos falam disso. Irmãos também falam de serviços. Sim, até colocar aí por gentileza. Livro de Deuteronômio 15:8. Deuteronômio 15, versículo 8 diz assim: antes lhe abrirá a mão, antes lhe abrirás de todo a mão, e lhe emprestarás o que lhe falta, quanto basta para a sua necessidade. Deus está falando de generosidade. E generosidade é o amor em ação. Aliás, eu li uma frase, eu nunca esqueci disso. Até mesmo na mão de quem dá e na mão de quem recebe, se percebe quem tem mais em cima. Quem está mais em cima? Quem está mais abençoado? Quem está mais favorecido? É verdade ou mentira? Geralmente quem doa alguma coisa para alguém que recebe alguma coisa faz assim, ó, a mão de quem doa
e a mão de quem recebe. É assim ou não é? Eita! Então lhe abra as mãos, em nome de Jesus. Outro hino da harpa cristã. A harpa cristã, então bota aí, número 16. Diz assim: como posso eu de mãos vazias ao Senhor me apresentar? É hino 16. Eu acho que é o coro, não? Acho que conhece mais de harpa do que eu, né? Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar? Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Bom, eu já falei aqui, olha, vou fazer de novo um convite, uma convocação. Fale com os pais, fale com os responsáveis, quem sabe com os avós, com os tutores, né? Posso levar sua criança? Posso levar tuas crianças para a igreja, para a escolinha dominical? Pode ir em jejum, lá vai ter café de comunhão, vamos ter uma salinha para eles, com ensino cristão, com educação cristã, com brinquedinhos, vão ganhar guloseimas, vão ganhar doces, tá? Porque vão criança. Velho, você não gosta de doce? Velho gosta de doce? Hã? Crianças não gostam? Vocês sabem por que eu estou falando isso, né? Vocês sabem por que eu estou falando isso, né? Então, amados, podem trazer. Pastor, juntei um monte de crianças. A gente vai buscar para a Kombi da igreja. E a gente vai levá-las, cada uma delas em casa. Vão sair daqui alimentadas fisicamente e principalmente alimentadas espiritualmente com a palavra do Senhor. O que nós não podemos é como podemos com as mãos vazias ao Senhor nos apresentar. Muitas almas poderia ao Senhor levar. E às vezes você pega pela mão, carrega, traz. Mãos para um serviço. Serviço cristão. Amém, amados? Amém? Então, cuidado. Olha, lembrei de um hino aqui. É um corinho infantil, antigo. Eu tenho certeza que a minha filha vai ensinar a minha neta a cantar esse corinho. Se ela não me ensinar, a avó ensina. E diz assim, eu ia falar esse corinho, mas eu não escrevi, posso esquecer. No final, na conclusão, mas diz assim, olha, quem nunca ouviu? Quem mais, quanto mais quem teve a infância na igreja, quem nasceu foi criado na igreja, né? Cuidado, pezinho, onde pisa. Cuidado, pezinho, onde pisa. O Salvador dos céus está olhando para você. Cuidado, pezinho, onde pisa. Você lembra? Pezinho, mãozinha, olho, boca. Cuidado. Cuidado com as suas mãos. Cuidado com as suas mãos. Elas são santas, estão limpas diante do Senhor e dos homens. Quarto lugar, falar sobre olhos. Eita, são 7, não vai dar. Vamos falar sobre olhos? Olhos falam de visão e também de entendimento. Coloca aí, Natan, por gentileza. Livro de Mateus 6, 22. Depois 2 de Reis 6, 17. Diz assim, esse foi um texto que, se me fala em memória, semana agora, o diácono Rômulo leu, né? E repartiu com a igreja, dividiu conosco. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se seus olhos forem maus, que grandes trevas serão. Amém? Cuidado, porque os olhos são as janelas da alma. Quase tudo, antes de chegar na mente, passa pelos olhos. Aliás, irmãos, a mente é o maior campo de batalha, não tenha dúvida. Mas cuidado, porque geralmente a tentação vem pelos olhos, ou entra pelos olhos, ou vem pelo olhar, né? E quaisquer tipos de tentação
Principalmente aquelas que nós conhecemos. Aliás, Natan, lembrei de outro texto aqui, antes desse, deixa esse na agulha, mas depois você volta nele. Mateus capítulo 5, versículo 27 e 28. Eu vou destacar o 28. Jesus falou assim no 27: ouviste que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, o pastor Marinho já ensinou muito isso aqui, vai ensinar muito ainda em nome de Jesus. Coração aqui, a mente, já adulterou com ela. Então, antes da tentação real, literal ou final, tem 4 outras tentações, ou 4 outros tipos de adultério. Que é o adultério visual, que é o adultério mental, que é o adultério virtual, que é o adultério verbal, e o adultério real, e o adultério final. Então, cuidado. Por isso que Jesus ali nos previne, ele vai na intenção, porque cortando a intenção, não acontece a ação. Porque é a intenção que leva à ação. Amém, amados? É desse jeito. Aliás, desde o primeiro pecado, Natan, vê se você acha aí, livro de Gênesis, capítulo 3, pelos primeiros versículos, Natan, não sei, entre os 6 e 8, vendo a mulher, vendo Eva, vendo a mulher que a fruta, vendo a mulher, verso 6, vendo a mulher que a fruta, diga para mim, gente, eu esqueci de coisa rara de acontecer, e é sua esposa, rádio patroa, porque já atender lá fora ou retornar daí, vendo a mulher, que a árvore, está desligado, Orlando, vendo a mulher, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, o que ela fez? Tomou-lhe do fruto, e comeu, e deu também ao seu marido, ele comeu. Está vendo? Vendo a mulher, que a árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos. A tentação, as 3 tentações de Jesus também, Satanás usa essa tática. E Natan, coloca para mim, por gentileza, meu filho. Livro de 1 de João, capítulo 2, versículo de número 16. Vai falar sobre a concupiscência, ou contra o desejo, ou contra a ganância dos olhos. Natan, eu falei 3 palavras diferentes, coloca em outras versões. E a concupiscência dos olhos. Ali vai falar, viu? E a cobiça dos olhos. Ali vai falar na concupiscência dos olhos. Bota na revista aí. A vontade dos olhos. Eita! E ali vai falar sobre a cobiça dos olhos. NVI. 5 ou 6 traduções diferentes. Viu? Então cuidado com os seus olhos. Eita! Lembrei de outro texto aqui, Natan. Apocalipse capítulo 3, a partir do 17, Deus vai aconselhar o pastor da igreja de Laodiceia, a 7ª igreja, que representa, eu vou dar um estudo aqui sobre as 7 igrejas da Ásia, 7 igrejas de Apocalipse, capítulos 2 e 3. Essa igreja representa essa última igreja, apóstata, morna, numa mornidão espiritual. Aí Deus diz assim, porque diz, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu é miserável, infeliz, sim, pobre, cego e nu. 18, meu filho. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Vestiduras brancas a fim de te vestires, a fim de que não se manifeste a vergonha da tua nudez. E o que mais? Por último, o quê? E colírio, para ungir os teus olhos. Senhor, que o Senhor nos dê esse colírio santo, celestial, divino, divinal, e nos unja os olhos, a fim de que vejamos. A fim de que vejamos? Oração, Natan. Oração. Aquele texto está na agulha, 2 de Reis, capítulo 6, versículo 17, se não me falha a memória. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que abra os olhos desse moço, para que veja.
E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu, e o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Você conhece o fundo histórico desse texto? Conhece, não conhece? Vocês são da igreja da palavra, né, irmãos? Os inimigos de Eliseu, não dá para contar toda a história, né? Eliseu, no seu quarto de oração, ele tinha do Senhor revelação dos segredos de guerra dos inimigos, dos adversários. Eram os assírios, não é isso? E contava para o rei de Israel, para que pudesse estrategicamente se defender, belicamente, né? Amém. Estão orando. Seja o que for, estão em oração. E o que aconteceu? O rei inimigo achou que tinha algum espia, algum traíra, algum X9, né? Ou algum traidor. E falaram seus oficiais: não, rei, mas é o profeta Eliseu, o homem de Deus, que tudo que o senhor pensa das estratégias de guerra e passa aqui, os seus oficiais, Deus revela para ele lá. E ele fala para o rei de Israel. Aí o rei mandou uma guarnição, trocentos, é porque eu não lembro o número exato. Era 185 mil? Não sei se eu estou confundindo com outra passagem. Então vamos lá, trocentos soldados, armados até os dentes, para prender, para trazer, quem sabe que sabe matar Eliseu. E Eliseu tranquilo, só que o moço dele, né? Não era 50? Hã? Não era assim, grupo de 50? Não, o grupo de 50 era com Elias. 2 de Reis, capítulo 1, quando o rei Acasias já não era mais Acabe, manda comandante com seus 50 trazer Elias do monte. Ele, seu homem de Deus, deixa fogo do céu, matou os 50, 51. Foi uma pregação do pastor Samuel Bezerra, da AD de Pindamonhangaba. Quando ele fez 51 anos, ele pregou sobre 51, é uma boa ideia. E ele falou nesse texto: Jesus amado. Ouça esse pastor tremendo, um dos que mais conhece a palavra no Brasil, pastor Samuel Bezerra. Bom, voltando para Eliseu, e o moço, provavelmente Giase, estava tremendo com medo, vendo aquele monte que o soldado viu, né? Só que Eliseu já estava vendo a proteção. Irmãos, feche os olhos da carne, abre os olhos da fé. Aliás, lembrei de outro texto, acho que é 2 de Coríntios 5, 7. Nós não vivemos por vista, mas por fé, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Nós não andamos pelo que vemos, nós não andamos por vistas, mas andamos por fé. Não deixa que a sua vista atrapalhe a sua visão. Eita! Não deixe que a sua vista atrapalhe a sua visão. Quais são as suas visões? Deus te mostrar quais são as suas visões. Não deixe que o que você está vendo aí, a olho nu, alguns palmos do seu nariz, dos seus olhos, atrapalhe, impeça, desanime a tua visão. E Eliseu, vendo os soldados do Senhor, os anjos guerreiros de Deus, pede ao Senhor: Senhor, abra os olhos desse moço, para que ele veja. Os olhos dele físicos estavam abertos, irmão, mas ele não tinha visão espiritual. Aí Deus abriu os olhos do moço. Ele olhou e viu o monte em volta da casa de Eliseu, viu cheio de cavalos e cavaleiros de fogo. Bom, se eu não estiver também enganado, Deus cega todos os soldados, aí você já conhece a história? Conhece, né? Eles são guiados, cegos, até o rei de Israel e seus soldados, que os liberou. Bom, é outra história. Portanto, não viva por vista, mas por suas visões espirituais. Vou repetir. Não deixe que a sua vista atrapalhe a sua visão. Pastor, eu estou doente, está vendo? Eu estou vendo, a minha vista está vendo a ferida, está vendo o ferimento, está vendo a doença, está vendo a enfermidade, mas você tem visão de cura? Você tem visão de cura? Então não deixe que a sua vista atrapalhe a sua visão. Eita. Falta 8 minutos, tem mais 3 toques. Vamos para outros.
Falar de lábios. Tinha mais. Bota só mais um, Natan. Eu não posso deixar esse texto, eu amo esse texto. Salmo 119, é o Salmo da Palavra, versículo 18. Visão também fala de entendimento. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Eu gosto de ler eu gosto de orar a palavra, eu gosto de orar esse verso antes de ler a palavra. Desvenda os meus olhos, abre os meus olhos para que eu entenda, para que eu compreenda, para que eu contemple as maravilhas da sua lei. Outro que eu gosto de orar antes de ler a palavra é Lucas 24. E abriu-lhes o entendimento para que compreendessem as Escrituras. Eu não sei se está pelo 44, 45, 46, mas está por aí por perto. Lucas capítulo 24, 40 e poucos. Amém? Vamos falar do último? 45? Então isso aí. Então lhes abriu o entendimento para que compreendessem as Escrituras. Quando abrir as Escrituras para ler, olha esses dois versículos antes. Aliás, eu tenho ensinado, né, pastor Marinho? Nunca abra a Bíblia para lê-la sem antes fechar seus olhos para orar. Porque a Bíblia é o único livro vivo que tem o seu autor sempre presente. E ninguém melhor do que o autor para lhe explicar o que você leu e não entendeu. Meu livro está aí. Se você ler alguma coisa e não entender, me chame que eu vou lhe explicar. Amém? Último lugar. Lábios. Diz assim a palavra de Deus, Isaías, livro do profeta messiânico, profeta Isaías, capítulo de número 6, versos 5 a 8. Diz: a palavra do Senhor. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. Para só um instantinho, o Senhor dos Exércitos. Esse ai de mim é o 7º ai, porque no capítulo 5 do livro de Isaías, alguns acreditam que a conversão de Isaías e o seu verdadeiro chamado aconteceu no capítulo 6. No capítulo 5, ele atira 6 ais para todos os lados. Ai desses, ai daqueles outros, ai de tudo e de todos. Só que quando em Isaías 6, ele tem 3 visões, ele não tem uma visão só. A primeira visão que ele tem está na maioria do cabeçalho e do título que tem na sua Bíblia, que o editor colocou, está escrito assim: a visão do Senhor, a visão de Isaías do Senhor. Mas a primeira visão que ele teve é a visão do Senhor. Mas quando a gente tem uma visão do Senhor, a gente tem uma outra visão, que é a visão de nós mesmos. Eita! Aí depois dele ter a visão do Senhor, que está em Isaías 6, Natan, de 1 ao 3, ele passa a ter uma visão dele mesmo. Ele vê que ele não é isso tudo, não. Ele também tem ai. Eita! Aí ele fala no 5 e 6, ai de mim, porque estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, porque habito num povo de impuros lábios. E os meus olhos, viu? E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Aí, Natan, verso 6. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E ele tocou com a brasa a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Eu nunca esqueço, vou contar um testemunho aqui. Ontem, então, eu falei lá em casa, recebendo algumas tias, e sempre quando elas vão, é lógico, então, a tia, vou mandar essa mensagem para ela, a tia Cinha e a tia Helena lembram muito da minha mãe, muito.
muita coisa. E a gente estava falando lá em casa com Nayara, com o Igor, com toda a família reunida, né? Se mamãe estivesse aqui, estivesse viva, ela seria bisavó, e a gente não imagina. Aliás, eu tento imaginar o quanto ela ia paparicar essa bisneta. Ela não ia deixar a Nayara fazer nada. Nayara está pagando uma babá, não ia precisar pagar babá. Ela ia acordar Nayara de manhã para cuidar da bisneta, para ajudar a cuidá-la. E eu lembro que mamãe, ela foi mãe pequena durante muitos anos, décadas. E mamãe falava muito palavrão. Mamãe, a cada 10 palavras que ela falava, 11 era palavrão. 11. Falava palavrão assim normal. Saía automaticamente. Né? E mamãe se converteu. E a conversão, irmãos, ela é uma metamorfose, ela tem que ser uma transformação total. Ou não é conversão? Aí você não é convertido, às vezes você é convencido, às vezes você é até invertido, mas convertido. Eu lembro que eu falei esse texto para a mamãe: ora ao Senhor, para o Senhor mandar o seu anjo com uma brasa viva em uma tenaz e tocar nos seus lábios. Dentro dos textos que eu dei de uma mesma boca, diz Tiago, não pode sair um louvor ao Senhor e uma maldição para o irmão. Amém, amados? Eu nunca mais vi alguém falando palavrão. Não sei se vocês podem confirmar esse testemunho. Nunca mais. E tem coisa que não é fácil você se livrar não, tá bom, irmão? Lembra que eu falei que ela falava automaticamente, naturalmente, saía. Cada 10 palavras, 11 palavrões. Nunca mais. Porque o Senhor tocou nos seus lábios. Ele purificou. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Um minutinho, se tivesse mais tempo. Mas bota aí, Natan. Lábios falam de palavras santas. Mas também falam desse testemunho. Bota aí o livro de Salmo 51:15. E eu vou terminar. Salmo 51:15 diz: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Oh, glória a Deus, misturado com aleluia. Que o Senhor possa tocar nos nossos lábios e deles somente sair palavras sadias, palavras santas, palavras puras, palavras edificadoras, palavras temperadas com sal, palavras ditas a seu bom tempo, palavras que levantam, palavras que alegram, palavras que animam, palavras de fé, palavras de vida. Amém? Palavras de Deus, palavras do Senhor. Fale para todos, para os teus amigos, para os teus inimigos, para os teus vizinhos, para os teus parentes, para os teus familiares, para os teus patrões, para os teus empregados, para todos. Palavras do Senhor. E lembrei outro hino. Se eu não me engano, 105, diz assim: as palavras do Senhor são palavras de vigor, me ensinam, me guiam, me trazem à luz. As palavras de Jesus. Que Deus te abençoe esta noite com essa palavra. E guarde todo o teu corpo e lembre que você é templo do Espírito Santo. E cuidado com o teu pezinho, cuidado com as tuas mãozinhas, cuidado com a tua boquinha, cuidado com os teus olhinhos, cuidado com os teus ouvidos, cuidado, não deu para falar de ouvidos, mas você sabe, Jesus diz: vede, pois, como ouvis. A palavra de Deus diz que a fé vem por onde? Romanos 10:17, pelo ouvir a palavra de Deus. Cuidado com todo o teu corpo, porque ele é templo do Espírito Santo. E seu corpo e as regras de Deus. Deus te abençoe essa noite em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus.